to age, though the earth may pass away, your word remains the same. Yeah, your history can prove there's nothing you can't do. You're faithful and true. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast. Oi, gente, graças e paz. Vamos para mais um capítulo, né, do canal Me Empresta Teu Coração. E essa minissérie que é para a gente entender as maldições espirituais. Hoje nós vamos trazer mais 2 temas, né, relacionados a isso. Tem muitos outros, mas eu estou fazendo uma compilação para que vocês possam entender melhor. E outra, se sentirem à vontade e inspirados a aprender buscando na Bíblia, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a idolatria. Isso mesmo, idolatria. E a idolatria que automaticamente vai puxar o outro tema, que é a promiscuidade sexual. Então vamos lá. No Salmo 115, 6, 7 e 8 fala sobre esse assunto, tá bom? Em Isaías 42, 17 também fala sobre esse assunto. Romanos 1, 18 você vai encontrar sobre esse assunto. E Deuteronômio 7, 25 e 26 você vai encontrar sobre esses assuntos, tá certo? Vamos começar com a idolatria. A palavra do Senhor fala que o Senhor abomina. Ele diz que a idolatria para ele, é prostituição. Sabia disso? Isso mesmo, prostituição. E a palavra do Senhor diz que o idólatra, né, ele fica igual àquilo que ele adora. Então ele fica frio espiritualmente. Ele não vê, ele não ouve, ele não anda, ele não fala, né? O Senhor compara o idólatra com aquilo que ele idolatra. Porque as imagens que as pessoas têm essa ligação, né? O idólatra tem essa ligação, são de barro, são de madeira. Eu vou contar uma história para vocês, porque as histórias sempre nos fazem entender melhor os assuntos. É um testemunho de uma pastora que teve um sonho, tá bom? E nesse sonho, ela estava na casa de uma mulher idólatra, e na casa dessa mulher tinha várias imagens. E era como se fosse uma escada, de uma imagem maior até uma imagem menor. E ela disse que no sonho conversava com essa mulher, explicava, pregava para ela, né, sobre a idolatria. E aquela mulher parecia estar em um mundo fantástico de Bob. Vamos dizer assim, não entendia nada, parecia que não ouvia nada. E de repente ela disse que no sonho, disse a mulher assim: você pode me dar um café? E aí a mulher se levanta, vai para a cozinha fazer o café, e ela disse que no sonho retira uma das imagens bem do meio, tá? E esconde atrás de uma cortina assim da casa da mulher. E quando a mulher volta, ela tão assim, porque para você que não sabe, a Bíblia dos católicos tem uma passagem dizendo que da loucura da idolatria. Você pesquisa que você vai achar. E essa mulher chega, e a primeira coisa que ela chega na sala com o café, ela conta que no sonho a mulher ficou apavorada, né, brava, e olha para ela e faz: cadê minha imagem que tá ali? Cadê meu santo que tá ali? Tava ali. Você pegou, porque não tem ninguém nessa sala aqui, só você poderia ter pego. E aí ela diz assim: pergunta para ele para onde ele foi. A mulher na hora para e diz assim: sim, mas ele não pode falar. Então faz assim, pergunta para os outros que estão ali, né? Para onde ele foi? Eles viram, então eles vão poder te dizer: não, eles também não podem falar. E aí ela diz que acordou daquele sonho. Então deixa eu te dizer só a moral da história, né? Como a gente costuma dizer. Eles são de barro e de madeira. Se ela tirou dali e ele não pode falar lá e dizer: tô escondida aqui atrás da cortina, ou os outros disseram: foi ela que pegou e escondeu ali, ó. Porque não pode fazer nada por você. Tem pessoas que têm imagem em casa e reza para aquela imagem e diz assim: eu vou viajar, guarda minha viagem, me protege e tudo mais. Mas deixa eu te dizer uma coisa.
o idólatra ele é frio espiritualmente, então falta entendimento nele. As maldições que acarretam na idolatria são pessoas, principalmente mulheres, né? Mas no modo geral, mulheres que nunca se casam, né? Por que nunca se casam, Ana? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem é o marido de Santa Bárbara? O santo casamenteiro. Quem é a esposa dele? Não tem, gente. Então, assim, na idolatria você não tem família. Você fica condenado a ficar igual àqueles santos. Aquelas imagens. Sozinho, sem família, sem filho, sem marido, sem esposa. Então, mulheres que nunca se casam no meio da idolatria, que vivem uma vida solitária, tá? Pessoas que se esfriam espiritualmente, que porque ficam iguais, entendeu? Ficam semelhantes, como diz a palavra. E nesse decorrer, traz a promiscuidade, né? Casamentos que na idolatria, só mais um tema muito importante que eu quero dizer para vocês, casamentos de fachada. Por que, Ana, casamentos de fachada? Homens e mulheres que convivem não têm mais relação sexual, vivem de fachada. Por quê? Porque a imagem, não é? Aquela imagem que é adorada pelo idólatra, ele não tem família. Então, se ele não tem família, automaticamente ele não faz sexo. Então, é uma família de fachada, de mentira. Tá bom? A idolatria acarreta várias coisas no reino espiritual. Várias paralisações no reino espiritual. E automaticamente, que é o nosso segundo tema de hoje, é a promiscuidade sexual. A idolatria traz isso. A palavra do Senhor diz que os idólatras são como prostitutos. Entendeu? Então, Deus vê como prostituição a idolatria. O que acontece? Mudança de sexo, imundícia, pornografia. Tudo a idolatria leva você a esse tipo de promiscuidade sexual. Então, gente, é muito, muito, muito sério. Né? Então, eu aconselho vocês a pesquisar sobre o assunto, a ler a Bíblia e entender o que é que Deus diz sobre isso. E o reino espiritual tem causas com relação a isso. Muitas causas com relação a isso. Deixa eu te passar uma passagem na Bíblia, que se eu não me engano, está em Juízes, que é a passagem de Sansão. Sansão é a típica história de promiscuidade sexual. Sansão, ele foi criado santo, a mãe dele era estéril, o anjo apareceu para ela e disse, você é estéril, mas você vai ter uma criança, e essa criança vem como libertador. Na época, o povo de Deus estava sendo afligido pelos filisteus, e aí Deus diz, vou mandar um homem santo, e foi Sansão, cheio do Espírito Santo, todo mundo conhece a história, forte, invencível. E aí, ele cai na prostituição, na promiscuidade. Vai pro bordel, dorme com uma prostituta, se contamina com o demônio que está da promiscuidade dela, entra nele. A gente estudou isso no reino espiritual. O que acontece? Ele se contamina, ele deixa de ser santo. E aí ele encontra Dalila. Quem era Dalila? Dalila era famosa. Né? Dalila era uma prostituta famosa no reino da Filístia. Então, o que acontece? Ele fica encantado por Dalila. E aí os filisteus fazem o quê? Chama Dalila, oferece, né, riquezas a Dalila e diz a ela, você precisa descobrir qual é a fraqueza de Sansão para que a gente possa afligir ele. A gente não sabe da onde vem a força dele. E aí Dalila tenta por várias vezes persuadir ele, e ele mente para ela, quer dizer, já começa com a mentira. Sansão era mentiroso, era promíscuo, era prostituto. E aí, até que ele fala para ela, né, sobre seus cabelos. E ele é aprisionado, os filisteus faz festas, faz oferendas para os seus deuses, né, porque o Deus deles entregou Sansão nas suas mãos.
E o que é que acontece? É retirado, a presença do Espírito Santo sai, a força de Sansão sai, não é? Porque quando a gente se afasta do reino da luz, a gente dá lugar ao reino das trevas. E aí, devido a isso, todo mundo sabe da história, no final de tudo, Sansão pede perdão, né? E aí, só por aquele momento, quando trazem ele para o meio da festa, toda a Filístia estava ali reunida, né? E aí ele para diante de duas colunas e o Espírito Santo volta à força com ele e ele derruba tudo aquilo, mas morre junto. Morre junto. Então, deixa eu te contar uma coisa. A promiscuidade, que já está ligada à idolatria, já vem, né? Uma consequência que segue, traz muita pornografia. Muita pornografia. Então, a pornografia pode ser a prostituição, como foi a de Sansão. A pornografia pode ser você que assiste um filme pornô para esquentar seu casamento. Você está liberando demônios da prostituição dentro do seu lar. E aí, o que é que acontece? A promiscuidade, um homem trai uma mulher. A gente aprendeu nos outros vídeos que a pessoa que faz o sexo fora do casamento, aquele demônio da prostituição que estava naquela mulher que ele se relacionou, vem com ele, ele faz sexo com a esposa, passa para ela e o leito deles que era para ser imaculado, que era para ser puro, agora é contaminado por um demônio. Deixa eu contar uma história para você. Um homem traiu uma mulher. O casamento dele, ele caiu em pecado e dormiu uma vez só com uma prostituta, né? E lá no motel, na hora do ato sexual, o demônio domina ela e prende ele, soca ele com toda a força. E ele vê a imagem do demônio. Ele pede perdão, ele se arrepende, ele volta para os caminhos do Senhor, mas isso dizer é muito sério. Muito sério. E essa promiscuidade, quando você passa, o homem passa para sua esposa, ou a esposa que traiu passa para o seu marido no ato sexual em casa, se ela não tinha desejo, ela passa a ter desejo, porque as portas do inferno se abriram naquele lá. Então toma muito cuidado, é tudo muito sério, o reino espiritual é muito sério. Aquele que veio para matar, roubar e destruir, ele só quer que você abra uma brecha. E quem faz ligação com o reino espiritual é o homem. O homem é quem liga e é o homem quem desliga. E aí você vai me perguntar para a gente encerrar. Ana, como a gente resolve isso? Eu tenho uma família que mexeu com feitiçaria, que mexeu com idolatria, que mexeu com derramamento de sangue. Como é que eu resolvo isso? Vai à cruz. Se arrepende. Confessa os pecados geracionais seu e das suas gerações passadas. Desliga isso. Procura aquela irmãzinha do fogo que você confia, ora com ela. Por quê? A Bíblia diz que quando há concordância entre dois aqui na terra, assim também há no céu. Aquilo que é ligado aqui na terra também é ligado no céu. Pega teu pastor, pega um líder, pega alguém de confiança tua, aquela irmã, aquela amiga que você ora, que sabe que é de confiança, junta, confessa e desliga, porque tem um testemunho de concordância para isso. Investiga a tua família, doenças que todos têm na família. Por que todos têm na família? Tem algum histórico aí, gente. A Bíblia nos ensina, a gente precisa aprender isso, para não ficar com nada na mão do inimigo. Um pecado na mão do inimigo é uma promissória no inferno. Vocês precisam aprender isso. Vocês precisam entender. Quando eu comecei a pesquisar e estudar sobre isso, eu já falei para vocês que eu fiz um curso de libertação há muito tempo atrás, e aí comecei a estudar mais depois que Deus colocou esse projeto no meu coração, e eu comecei a mapear a minha família, né? E eu comecei a ver. E deixa eu te dizer uma coisa, aquela história da pastora que eu contei para vocês, que todos os primogênitos homens morriam, a maldição não estava com ela, e olha que ela já vinha de uma família desestruturada, mas conheceu Jesus. Na verdade, o pecado estava encoberto na família dele, todo mundo crente. Todas as histórias que eu contei aqui para vocês são de pessoas crentes, tá?
Pode ter alguma coisa encoberta. Então procura. Procura. Porque é sério. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas eu não fiz, Ana. Mas o seu antepassado fez e você é descendente dele. E automaticamente, se você é descendente dele, você tem tendência a repetir o erro. Então vai à cruz e confessa e desliga isso. Tá bom, irmão? Então Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, teu ministério. Foi um prazer ter vocês mais uma vez acompanhando esse aprendizado. Se você gostou, curta e compartilha, se inscreve no canal, ajuda o canal para que o YouTube entenda que é um assunto relevante e entregue para mais pessoas. Ativa, né, os teus sininhos para que quando a gente tiver conteúdo novo, chegue para você, avise para você, tá bom? Um beijo no coração de vocês, Deus abençoe e até a próxima.